Fala aí, moçadinha. Espero que esteja tudo bem com vocês, hein? E olha lá, meu, estamos na nossa última aula dessa apostila 4, né? Da apostila 4, pessoal. Continuaremos ainda no chamado mundo emergente. E o ator principal da aula de hoje é um país aqui da América Latina, mas situado na América do Norte. Hã? País da América Latina situado na América do Norte? Sim, pessoal. O México. O México, galera. E é muito curioso, né? Porque quando nós falamos do México, ele é o único país único latino-americano situado na América do Norte. Tanto é que cria até umas confusões. Tem uma galera que acha que o México está na América Central ou que o México pertença à América Central. Não. O México, pessoal, pelo critério geográfico, está na América do Norte, assim como o Canadá, assim como os Estados Unidos, certo? Pelo critério da cultura, da colonização, aí sim nós o colocamos, nós o classificamos como a América Latina, certo, pessoal? Mais do que isso, ó, segunda maior economia dentre os latinos, só perde para um tal de Brasil, galera. Só perde para o Brasil, é a segunda maior economia do continente. Detalhe, excluindo Estados Unidos e Canadá, certo? Tô falando só de América Latina, beleza? Segundo país mais populoso, também só fica atrás do Brasil, e um país muito diverso, pessoal, com um patrimônio histórico, um patrimônio natural muito amplo, muito rico, uma história muito grande e que mora no coração de muitos de vocês, assim como no meu também, certo? Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando aí das características físicas do território mexicano, certo? Vamos começar falando do relevo. Olha que legal aí, pessoal, o autor deixou pra gente tanto um mapa quanto um perfil para nós compreendermos como é que funciona aí o território mexicano. O que nós vamos perceber? Qual é a primeira coisa? É um território relativamente alto, certo? Você tem ali um território extremamente montanhoso, cortado aí praticamente de norte a sul por duas cadeias montanhosas, ou duas grandes cordilheiras, a chamada Sierra Madre Ocidental, certo? Aí do seu lado esquerdo, e a Sierra Madre Oriental aí do seu lado direito, certo? Então, Sierra Madre do oeste e Sierra Madre do leste. E percebam no mapa, pessoal, elas começam lá no norte do México e vão até o sul, cortam o território mexicano de norte a sul. Ou, para ser um pouco mais específico, né, pessoal, de noroeste a sudeste, certo? Porque tem uma inclinaçãozinha aí no território mexicano, certo? Montanhas, pessoal, para a geografia são os chamados dobramentos modernos, pessoal, resultantes aí de ação tectônica. Nós temos aí, então, o território mexicano, uma boa parte dele formada recentemente, é um território jovenzinho, algo aí em torno de 700, 600 milhões de anos apenas, certo, pessoal? Era cenozoica, ok? Período terciário, perfeito? O território todo? Não, nós vemos que as extremidades, pessoal, olha no perfil, cara, olha agora no perfil, que é a imagem de baixo, tá vendo aí? Olhou? Perceba que as laterais são mais altas, pessoal, são as Sierras Madres, só que o meio não. A porção central, nós temos uma região de altiplano, uma região de planalto, pessoal, que é chamada aí de Planalto do México. É onde nós temos a maior concentração de população no México, ok? Só uma dica para vocês, pessoal. Agora olha no mapa onde está a Sierra Madre Ocidental, do seu lado esquerdo. Estão vendo? Essa Sierra Madre, ela continua no território norte-americano. Ela continua ao norte, só que quando ela chega nos Estados Unidos, a população local nomeou ela de uma outra maneira. A Sierra Madre Ocidental se torna montanhas rochosas. E, professor, então quer dizer que é a mesma formação? É, pessoal, é exatamente a mesma formação. Só que muda de nome de acordo com o local, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, chama-se rochosas. No México, Sierra Madre Ocidental. Se você pegar, por exemplo, aqui na América do Sul, é a mesma formação. Só que na América do Sul nós a chamamos de Cordilheira dos Andes, certo? Nossa, professor, por que no México tem tanta montanha? Pessoal, quando nós falamos em montanha, nós estamos falando de um território, de uma região muito instável tectonicamente. Se você olhar nesse mapa, que também está na apostila que você tem na mão aí, vocês vão perceber que o México, pessoal, está numa área de encontro de algumas placas tectônicas, certo? Olha lá, ó. Você tem o México numa área de encontro, cara. Só em destaque aí tem a placa do Caribe, tem a placa de Cocos. Onde você tem encontro de placa tectônica, pessoal, onde você tem limite de placas, você tem o que nós chamamos de movimentos
orogenéticos, ou seja, instabilidade tectônica, pessoal. Terremoto, amigão, vulcanismo ativo. Ô, louco, professor, tem então terremoto e vulcanismo no México? Tem, muito, pessoal, muito, certo? Então é um território extremamente instável, ok? Dá uma olhadinha ali, ó, destaquezinho, ó, tá vendo? Pois é. Agora vamos falar um pouquinho de clima do México, pessoal. Quando nós falamos em clima, nós podemos dividir o México em duas grandes áreas. Como assim? Veja, a porção centro-norte, ele é mais frio e seco. A porção centro-sul, ele é mais quente e úmido. Por que que isso acontece? Olha o que eu tenho atravessando aí praticamente o centro do território mexicano, pessoal. O Trópico de Câncer. Se eu tenho um trópico, óbvio que perto eu tenho aí aquele paralelo de 30 graus, no caso aí 30 graus norte. Por que que é importante lembrar desse paralelo de 30 graus, pessoal? Porque é onde nós temos áreas de alta pressão atmosférica. Isso significa que o ar está descendo. Lembra? Ele sobe lá na região equatorial, forma lá a célula de Hadley e desce a 30 graus. Lembram disso? E professor, então essa área de 30 graus é a área dos desertos. Perfeito, pessoal. Essa porção aí do noroeste mexicano é muito árido, é semiárido. É o deserto aí de Sonora, pessoal, certo? Mas nós vamos não apenas ter esse tipo de clima no México, tá, pessoal? Existem outros, por exemplo, um clima mais semiárido, aí na porção do Planalto Central Centro-Norte, certo? Podemos encontrar aí clima temperado, pessoal, na região mais continental centro-sul do México. E também podemos encontrar clima tropical, cara, na península de Yucatán, pessoal, na porção mais ao sul do México, mais ao sudeste, certo? É ali que nós temos Cancún, nessa praia horrível. Vocês estão vendo na foto. Eu nem queria estar em Cancún mesmo, preferia estar em Acapulco, só para ir naquele hotel que o Chaves conheceu, certo? Tenho certeza que vocês iam querer estar lá também. Dando sequência aí, galera. Aspectos populacionais do México, hein? Como eu já até citei para vocês, segundo país mais populoso da América Latina, só perde para o Brasil, tá? 126 milhões de habitantes, não é pouca coisa. Um crescimento vegetativo aí na casa de 1,12%, que também não é tão baixo, está tendo um crescimento até que considerável, né? Em vista de outros países aí da América Latina, certo? É uma população composta, na sua grande maioria, por mestiços, tanto de indígenas, no caso lá do México nós tínhamos os astecas, uma porção também ali com os maias. Ao contrário do que dizia o Kiko lá do Chaves, não tem nada de karatecas não, tá? São os astecas e os maias. E esses grupos indígenas acabaram por se miscigenar com os espanhóis, ou vice-versa, né, pessoal? Os espanhóis acabaram se miscigenando aí com essas etnias indígenas, certo? No México praticamente não há negros, pessoal. Por quê? Porque a mão de obra escrava que foi utilizada para a agricultura foi a mão de obra indígena, tá? Local. Então você não teve tráfico aí de escravos, né? De escravizados africanos, tá? Porque ninguém nasce escravo, né, pessoal? É escravizado, né? Então nós temos aí o México com uma população bem mestiça e talvez o fenótipo mais aproximado seja dessa atriz que eu coloquei para vocês aí, a Alicia Aparicio. Para quem não viu, aí ela fez um filme chamado Roma. Tinha até algum tempo atrás aí no Netflix, foi um filme muito premiado. Um filme, curiosamente, o autor fez em branco e preto, ainda para mostrar um pouquinho como foi aí o desenvolvimento de alguns eventos sociais no México aí nas últimas décadas, né? É um filme interessante, pessoal. Tenho certeza que muitos não irão gostar, mas é um filme interessante, certo? O México é um país urbanizado, pessoal, acima de 80% morando nas cidades, principalmente na região metropolitana da Cidade do México, onde nós temos mais pessoas do que na região metropolitana de São Paulo, galera. Região metropolitana de São Paulo varia entre 20 e 21 milhões. Cidade do México nós temos 22 milhões. Ah, professor, mas qual que é essa Cidade do México? Galera, é o nome mesmo da capital do México, tá? Cidade do México, ok? Então você tem uma região metropolitana lá com mais de 22 milhões de habitantes, pessoal. É a metrópole mais populosa da América Latina. E não precisa nem falar para vocês, onde você reúne muita gente em um país pobre, pessoal, você vai ter um caos, né? Criminalidade elevada, pobreza elevada, muito trânsito, né? Aquelas características que vocês já imaginam. Quem não viu, pelo menos imagina, certo? E pasmem, a Cidade do México, pessoal, recebe o título de capital mais poluída do mundo. Por quê? Porque ela está na área do Planalto mexicano, lembra disso? Só que ela está numa área, pessoal, que ela está rodeada por montanhas. E essas montanhas não deixam aí a poluição se dissipar de uma maneira satisfatória. Então a Cidade do México tem ali uma
constante poluição fazendo parte da paisagem urbana, certo? Ainda quando nós falamos em aspectos populacionais, pessoal, do México, devemos destacar que é muito forte a emigração, ou seja, a saída de mexicanos para os Estados Unidos. E detalhe, pessoal, se cria um senso comum aí, nós temos que diferenciar um pouquinho as coisas, velho. Porque assim, até mesmo a mídia, muitas vezes a gente assiste muita coisa na TV que é legal, mas muita coisa ali é desinformação, é baboseira, é besteira. Coisa falada errada, difundida de maneira errada. Então, um bom exemplo, eu já falei para vocês, né? A palavra marginal, né? Marginal não é bandido, pessoal. Marginal é aquele que foi colocado à margem da população, né? Que vive na extrema pobreza. Mas não, né? A mídia usa o termo marginal como bandido, né? Virou quase que sinônimo. Então, quando nós falamos em emigração, galera, do México para os Estados Unidos, nós temos que saber que existem dois tipos. Tem aquela migração legal. E não é legal porque é bacana, super transada, não, pessoal. Legal no sentido jurídico, tá? Significa que é autorizada por quem está recebendo, ou seja, pelos Estados Unidos. Muitos mexicanos vão até o estado da Califórnia e eles trabalham, lembra nas chamadas dry farmings, as fazendas irrigadas da Califórnia, nós já estudamos lá quando vimos os Estados Unidos. Pois é, pessoal, muitos mexicanos saem do seu país, desculpa, das suas cidades, vão até o estado da Califórnia, que eu coloquei em destaque no mapa para vocês aí, ó, dá uma olhadinha aí no mapa, tem um destaque bacana aí, ó, onde que está o estado da Califórnia, bem na divisa mesmo com o México, né? É no sudoeste dos Estados Unidos com o noroeste do México, né? E muitos vão para trabalhar em serviços braçais, né? Colheita, até mesmo construção civil, serviços domésticos, e por ser serviço braçal recebem o nome de braceiros, ou seja, aqueles que trabalham com os braços, como é o caso que vocês estão vendo nessa imagem aí. Só que o outro tipo de imigração, pessoal, é a imigração ilegal. Aqui é o problema. Por quê? Porque essas pessoas que vocês estão vendo aí nas duas fotos abaixo, ou estão tentando entrar, ou entraram sem autorização nos Estados Unidos, por isso que estão num lugar que parece um chiqueirinho, aí, parece uma jaula, né, pessoal? Pois é. Os Estados Unidos, pessoal, durante alguns períodos históricos, aceitaram muito bem a entrada de mexicanos, mas isso não vem acontecendo nos últimos anos. Só que ainda assim, não apenas mexicanos, mas também outros latino-americanos desembarcam no México e tentam passar de maneira ilegal para os Estados Unidos por meios esdrúxulos, pessoal. Como esse que vocês estão vendo na primeira foto, ainda tem pessoas de mãos dadas para atravessar um riacho, um rio, um córrego, tá? Isso quando não tentam entrar de maneira escondida perto de postos policiais, postos do exército norte-americano, e podem ser mortos a qualquer momento. Se não bastasse isso, tem pessoas que se especializam, olha a palavra, pessoal, se especializam em levar pessoas de maneira ilegal do México para os Estados Unidos. Lógico, né, pessoal, por meios aí escusos, né? Túneis, estradas abandonadas, rios, como vocês estão vendo na foto aí. Então os caras ficam propensos aí a muitos perigos e até mesmo a morrer no meio do caminho. Esses especialistas em imigração ilegal recebem o nome de coiotes, pessoal. Coiotes, tá? Diga-se de passagem que o coiote é um tipo de animal que tem uma vivência nesse bioma semidesértico, né? Então ele tem um conhecimento de como sobreviver nisso daí, né? Quem já assistiu aquele desenho do Papalégua já deve imaginar um pouquinho isso daí, certo? Só que, infelizmente, essas figuras aí, pessoal, acabam levando muitas pessoas à morte, tá? Em alguns casos, ok? Pois bem, como eu falei para vocês, pessoal, de alguns anos para cá, principalmente após a eleição do presidente Donald Trump, o bonitão do topete, que, diga-se de passagem, poderia competir ali com o topete do Zaidan, né? O Zaidan com o Trump ali poderiam dar uma competida. Se bem que de topete hoje até que eu posso entrar na briga também, né? Pois bem, a partir da eleição do Trump, pessoal, houve uma diminuição da imigração, tá? Seja ela legal ou ilegal, fazia parte da proposta de campanha do Trump diminuir o número de imigrantes nos Estados Unidos. Ele alegava que muitos imigrantes estavam roubando empregos dos norte-americanos, entre outros problemas, né? Crescendo marginalidade, criminalidade. Então, desde o início de seu governo, há 4 anos atrás, diminuiu bastante a entrada de imigrantes, tá? Seja por meio de policiamento que ele coloca, seja por meio de barreiras. E não preciso nem lembrar vocês, né, pessoal, que uma das pautas da sua campanha política foi a construção do famigerado muro, né? Que o Trump afirmava que ia ser construído um muro do México
para os Estados Unidos, né, entre o México e os Estados Unidos, e que o México ainda iria pagar por esse muro. Nunca ele falou como isso ia acontecer, ele só engrossava no tom, né, exatamente para conquistar o seu eleitorado. Diga-se passagem que muitas pessoas hoje adoram personagens políticos que falam muito firme, mas que na maioria das vezes não realizam muitas coisas, né? Não é só aqui no Brasil também, como em outros países, como na Europa, como é o caso aí dos Estados Unidos também, tá? Esse muro ainda não foi construído, mas em várias áreas dessa fronteira já existem barreiras, tá, pessoal? Sejam alambrados, sejam postos policiais, sejam até mesmo pedaços de muro já construídos, tá? Só que a ideia do Trump era fechar isso daí de fora a fora, certo? Ok, pessoal, quanto aos aspectos econômicos aí do território mexicano, hein? Quando nós falamos em indústria, nós temos o segundo maior parque da América Latina, pessoal. Só perde em industrialização para o Brasil. E tem uma história muito semelhante à do Brasil, tá? Porque também começou a se industrializar praticamente na segunda metade do século XX, também começou com aquela ideia da substituição das importações. Tem toda uma questão industrial muito parecida com a do Brasil, certo? Vocês podem ver que no mapa aí as maiores concentrações estão próximas aos grandes centros de Monterrey, Guadalajara, Cidade do México, Puebla, certo? Só que eu gostaria, pessoal, de destacar um grupo de empresas que ficam aqui, ó, próximo à fronteira com os Estados Unidos. São as chamadas empresas maquiladoras. O que são essas empresas maquiladoras, pessoal? São empresas norte-americanas que se instalam no México, olha só que não no meio do México, nas cidades fronteiriças, ou seja, próximo aí da fronteira com os próprios Estados Unidos. Aí você vai falar, mas o que esses caras ganham com isso? Muita coisa, pessoal. Às vezes a última cidade dos Estados Unidos para a primeira do México dá ali 20 quilômetros, 30 quilômetros. Mas a economia que essas empresas conseguem mudando a sua sede em 20, 30 quilômetros é muito grande. Por quê? Primeiro, chegam lá com isenção de impostos, certo? Então já paga menos imposto do que se estivesse dentro do próprio Estados Unidos. A mão de obra mexicana é muito mais barata. As leis ambientais são brandas, cara. No México, os caras reduziram muito as leis ambientais para quê? Para poder atrair empresas, pessoal. Isso é um mal aí de muitos países subdesenvolvidos, certo? Sem contar que essas empresas, pessoal, na maioria das vezes, não são produtoras de algo, são apenas montadoras. O que significa isso? Chegam peças produzidas pelo grupo empresarial do mundo todo, lembra aquele sistema de rede que a gente já falou das transnacionais? As filiais do mundo todo produzem as peças, os componentes, aquilo ali entra no território mexicano praticamente sem pagar imposto, coisa que em outros países teria que pagar, termina de montar e despacha para o território norte-americano também sem pagar imposto. Ou seja, essas empresas ganham muito com isso, pessoal. Por isso que eu fiz essa linha para vocês próxima aí à região fronteiriça, que é onde elas acabam se estabelecendo. Os maiores exemplos, cidade de Tijuana e Ciudad Juárez, certo? Pois bem, galera. Outra atividade importante no México, lembra que nós falamos que do centro para o norte você tem um clima mais semiárido? Só é permitido aí, pessoal, só é possível a pecuária extensiva graças a essa aridez, tá? Mas em compensação do centro-sul, nós já temos uma área agricultável, nós temos uma agricultura, lembrando que o México é um exportador de itens tropicais, pessoal. Café, cacau, cana, pimenta. Pimenta jalapeño, pessoal, muito boa, tal da pimenta mexicana, aquela de salgadinho torcida, né? Abacaxi, feijão e milho. Lembrando que o milho também faz parte da pauta da dieta alimentícia dos mexicanos diariamente, certo? Pois bem, pessoal, quando nós falamos em agricultura no México, nós temos que relembrar uma coisa importante, tá? 1910, praticamente um século atrás, o México foi o primeiro país da América Latina a passar por um fortíssimo processo de reforma agrária, tá? Tanto é que até hoje você encontra no território mexicano dois diferentes tipos de fazendas, como se diz, de espaços de produção, tá? Os ejidos, que são essas fazendas comunitárias, essa agricultura coletiva, eles produzem voltados para o mercado interno, mas em compensação existem as haciendas, que seriam as fazendas, né? Os latifúndios, monocultores, aquelas grandes áreas que produzem para exportação, ok? Então a agricultura mais coletiva voltada ao mercado interno e a agricultura mais tradicional, monocultora, latifundiária voltada para a exportação. Dicas de passagem ainda, pessoal, que o México ele tem um território muito rico em recursos, tá? Dois destaques que eu coloquei aí, ó, a prata,
México é o maior produtor, maior exportador mundial da atualidade. E o petróleo, pessoal, que eu fiz um destaque no mapa para vocês aí, vocês podem ver que ele está concentrado principalmente na Península de Yucatán e também junto ao Golfo do México, no que nós chamamos de produção offshore, quando é retirado do mar. Tá? É o mesmo caso do pré-sal aqui no Brasil, offshore. Ok? Tranquilos. Quais são os desafios? Todo país tem desafio a ser enfrentado e com o México não é diferente, pessoal. Aqui eu vou listar alguns, tá? Primeiro, viram ali? Professor, é perto da fronteira com os Estados Unidos. Sim. Nós temos aí o problema do narcotráfico, pessoal. Com a desarticulação do tráfico na Colômbia, como nós vimos já em outras aulas, né, do Pablo Escobar, todo aquele plano Colômbia, apoio norte-americano lá, a Colômbia conseguiu diminuir bastante esse problema do narcotráfico. Só que boa parte dessa rede articuladora foi para o México. Mas vai falar, por que foi para o México? A Colômbia e o México não são tão próximos. Pessoal, o México como centro de logística, ele é fantástico. Tá vendo esse mapa que vocês estão vendo aí? Tá vendo? Ao norte, ele tem um tal de Estados Unidos da América como vizinho. O maior produtor de drogas, o maior consumidor de drogas do mundo. Então, o maior consumidor está vizinho dele. Se não bastasse isso, ele tem saída para o Oceano Atlântico e para o Oceano Pacífico. Então, logisticamente, o México ele é fantástico, pessoal, para o narcotráfico, certo? Por isso que o autor coloca aí, posição estratégica. Tanto é que os Estados Unidos, assim como fizeram com a Colômbia, com o Plano Colômbia, também fizeram a mesma coisa com o México, com a chamada Iniciativa Mérida, que foi uma ajuda econômica e militar dada pelos Estados Unidos para tentar conter um pouquinho o narcotráfico no México, certo? E ainda aproveitando esse ensejo aí, pessoal, um desafio continua sendo a migração ilegal, que nós acabamos de falar agora, tá? Então uma fotografiazinha para vocês verem aí, México, Estados Unidos, de um lado Tijuana no México e de outro Califórnia, né? Estado da Califórnia, perto da cidade ali de San Diego, só para vocês verem como é que é. Tem até um murinho aí dividindo um do outro, mas um murinho bem pangaré, né, cara? Bem daquele jeito, né? Pois bem. Outro desafio, pessoal, a província de Chiapas, que fica bem ao sul aí do México, tá? Primeiro, é uma área estratégica do território mexicano, porque tem reserva petrolífera, como nós vimos no slide anterior, e é uma área que chove bem, é uma área relativamente de planalto, com desnível, então tem rio de planalto, tem geração de energia hidrelétrica, tá? Só que é uma região extremamente pobre, formada quase 1/3 da sua população por ameríndios, né? Ou seja, descendentes diretos aí de indígenas, uma pobreza muito grande, tá? Uma área muito instável politicamente e que passa aí até por um desejo, por um processo de separatismo. É onde age o EZLN. Cara, que sigla chatinha, né? Exército Zapatista de Libertação Nacional, pessoal. Diga-se de passagem que Zapatista, pessoal, vem de Emiliano Zapata, né? Que foi aquele cidadão, aquela personagem histórica que lutou aí por algumas mudanças na sociedade mexicana no século passado e graças a ele foi possível ali o processo de reforma agrária, certo? Esse exército zapatista de libertação nacional hoje batalha por o quê, pessoal? Briga por o quê? Melhoria das condições de vida, porque é praticamente um dos estados mais pobres do México, a ampliação da sua autonomia política, eles acreditam que não pode depender tanto do governo central, porque o governo central não olha para eles, e uma ampliação dos direitos indígenas, que lá nós temos uma área de contato aí, pessoal, entre etnias advindas aí dos astecas e dos maias, tá? Dá uma olhadinha nessa foto, galera. Está usted em território zapatista, aqui manda el pueblo e governo obedece. Ou seja, você está em território zapatista, aqui manda o povo e o governo obedece. Então vocês imaginam, pessoal, como que deve ser a tensão num local como esse, tá? Perfeito, galera? Então, o México, como muitos países aí que nós vimos até mesmo da América do Sul, também tem os seus desafios a serem enfrentados, tem as suas riquezas, tem as suas potencialidades, mas também falta um pouquinho de vontade política. Ok? Beleza? Estou à disposição de vocês pelo chat, me procurem aí, estou à disposição. Abração para vocês e até a próxima!